Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Estamos seguindo, hoje examinaremos o livro de 2 Reis, no capítulo 14 e 17, onde veremos algumas mensagens importantes para a nossa vida prática. Eu convido você, daqui a pouco, você ter em mãos a sua Bíblia, porque leremos algumas dessas passagens de 2 Reis como base para o nosso estudo. E eu convido você também para juntos orarmos ao bondoso Deus, para que Ele nos oriente nesse estudo. Senhor, nós te pedimos nesse momento que Tu estejas conosco nesse estudo, nos orientando para que possamos compreender a Tua palavra, a Tua mensagem para nós. E que nós também possamos, com a Tua ajuda, colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Vamos então ao nosso texto. Ele se encontra em 2 Reis, no capítulo 14. Veremos só 2 versículos inicialmente, verso 23 e 24, e depois no capítulo 17 leremos apenas 6 versículos. Mas é importante se você puder ler todo o capítulo depois para ter a visão completa desse assunto que nós estamos trabalhando. Então vamos inicialmente em 2 Reis, no verso 23 e 24 do capítulo 14, ele diz o seguinte: no 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria. E reinou 41 anos. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, o anterior, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. E aí nós lemos no capítulo 17, versos 1 a 6, nós lemos o seguinte. 2 Reis, capítulo 17, lemos a seguir o seguinte. No 12º ano do reinado de Acais, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Salmaneser, rei da Assíria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele, e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Assíria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Assíria, como anteriormente fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Assíria prendeu Oséias e o lançou num cárcere. Depois, o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e a sitiou por 3 anos. No novo ano do reinado de Oséias, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Assíria conquistou Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Hala, junto a Rabor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Jeroboão II foi um dos reis mais ilustres da história de Israel. Seu reinado de 41 anos foi o mais longo desse reino do norte, cuja capital era Samaria. Nos 12 primeiros anos de seu reinado, ele foi co-regente com o seu pai, o rei Jeoás. De positivo, seu reinado trouxe paz e prosperidade à nação, e o seu poderio militar ajudou Israel a recuperar o território que havia perdido. Jeroboão II restaurou as fronteiras de Israel de forma bem próxima ao que era nos dias de Salomão. Embora esse Jeroboão fosse um grande líder, ele não quis ouvir a mensagem dos profetas de seu tempo, tais como Amós e Oséias. Ele permitiu que a adoração a Baal continuasse durante todo o seu reinado. A paz e a prosperidade que vieram a Israel nesse período foram às custas da dignidade de muitos israelitas que foram oprimidos por seus próprios compatriotas. De acordo com 2 Reis, capítulo 14, verso 24, Jeroboão II fez o que era mal aos olhos do Senhor e manteve-se na linha de pecados do primeiro Jeroboão, aquele da época da divisão do reino.
A vida religiosa em Israel, no reinado de Jeroboão II, foi bastante negativa. Ela foi caracterizada pelo afastamento de Deus, tanto do rei quanto do povo. Sob a liderança desse rei, a nação de Israel experimentou o que acontece hoje com muitas nações. Eram militarmente fortes, mas espiritualmente fracos. Amós, um dos profetas que desenvolveu seu ministério no Reino do Norte, nos relata em seu livro, no capítulo 2, versos 6 a 16, sobre os pecados de Israel na época do rei Jeroboão II. Ele nos fala sobre a ganância de Israel e seu desejo de ouro e prata. Fala também sobre a imoralidade que predominava, incluindo a prostituição sagrada como prática comum. O profeta Amós denuncia a opressão aos pobres e aponta para um quadro sombrio da vida social e religiosa de Israel. Parece que todo o povo, incluindo o rei Jeroboão, havia se esquecido da aliança de Israel com Deus. No livro de Amós, capítulo 5, verso 21 a 22, o Senhor fala contra as práticas religiosas vazias dos israelitas, dos quais Javé não se agradava. Nesse texto, o Senhor declara: mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Diante da teimosia de Israel em permanecer longe dos caminhos do Senhor, Amós, no capítulo 3, verso 2, proclama a condenação do Senhor para o reino do norte. Lemos o seguinte: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Amós também profetiza a morte de Jeroboão II, em Amós, no capítulo 7, lá no verso 11. E também ele prediz a deportação do povo que ocorria mais à frente. Nesse texto ele diz: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. No próximo quadro, vemos sobre o reinado final de Oséias e a queda de Samaria. O curioso é que, à medida que Israel estava entrando em declínio, um declínio espiritual, Deus fortalecia a Assíria política e militarmente. Isso era um reflexo do que o Senhor havia dito que faria ao seu povo, caso se afastassem dele. E foi o que aconteceu. A história do Reino do Norte vai se desenvolvendo rumo ao desastre total. Nesse meio tempo, o Império Assírio estava crescendo. Ele se tornaria a ameaça mais grave de toda a história de Israel, pois seriam eles, os assírios, quem iriam destruir o Reino do Norte. Ao se manter andando longe dos caminhos do Senhor, Israel passou a um estado de anarquia interna. O clímax disso acontece quando o poder da Assíria chega a um ponto de grande pressão. Vivendo em um governo atormentado pela anarquia, Israel não teve, então, condições de reagir, se mobilizando de forma efetiva quando os invasores assírios resolveram atacar. Oséias foi o último rei do Reino do Norte, que viria a ser destruído pela Assíria. Ele reinou em Samaria por 9 anos. No livro de 2 Reis, capítulo 17, verso 2, nós lemos que esse rei também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o texto diz, não como os reis anteriores, mas andou longe dos caminhos do Senhor. No verso 3, lemos que o rei da Assíria, de nome Salmaneser, inicialmente subjuga o reino de Israel, obrigando o rei Oséias a lhe pagar tributos anuais. Oséias começa a pagar os tributos, mas se insurge e busca uma aliança com o Egito. Confiando nessa aliança, ele interrompe o pagamento dos tributos à Assíria e isso se torna a gota d'água. O verso 4 e seguintes nos informam
que o rei da Síria prende Oséias, invade o território de Israel, sitia a capital Samaria por 3 anos e, com isso, consegue subjugá-la e deportar milhares de israelitas. Samaria caiu diante da Síria no ano 722 a.C., sob o comando de um novo rei chamado Sargão II, pois o rei anterior, o Salmaneser, morreu durante ou logo após o sítio de Samaria. A consequência do rei Oséias de não se submeter voluntariamente a Javé o levaria a ter que se submeter ao rei da Assíria. Só que agora essa submissão seria à força. A ironia é que, ao invés de procurar a ajuda de Deus, o rei Oséias procurou ajuda no Egito, de onde Israel havia fugido 724 anos atrás, rumo à terra de Canaã. Com suas escolhas erradas, ele e seu povo, as 10 tribos que formavam o Reino do Norte, perderam não apenas a liberdade, mas perderam a terra que haviam conquistado anos antes. A população de Israel foi deportada em várias levas durante o domínio assírio, com a principal deportação ocorrendo após a queda de Samaria. Essas deportações faziam parte da política de ocupação da Assíria em relação aos povos conquistados. Israel sofreu por cerca de 200 anos sob 20 reis diferentes provenientes de 9 famílias. Como um balanço geral sobre o Reino do Norte, os chefes dessas famílias reais e os respectivos reis foram Jeroboão I, da época da divisão, com 2 reis, Baasa, 2 reis, Zinri, 2 reis, Onri, 4 reis, Jeú, 5 reis, Salum, 1 rei, Menahem, 2 reis, Peca, 1 rei e Oséias, 1 rei. 7 desses reis morreram nas mãos de assassinos: Nadab, Elá, Georão, Zacarias, Salum, Pecaías e Peca. Todos eles foram maus aos olhos do Senhor. Eles não obedeceram à vontade de Javé contida na lei mosaica, nem às revelações dos profetas enviados por Deus para exortá-los e orientá-los. Quais teriam sido, então, os motivos para o Reino do Norte, Israel, ter sido destruído pelos assírios? Veremos isso daqui a pouco. Antes, porém, o quadro a seguir mostra os 7 últimos reis de Israel. Você, quando olha esse quadro, você poderá ver aproximadamente as datas em que esses reis estiveram no poder, começando com Jeroboão II, reino de grande prosperidade, de grandes realizações, que reinou por 41 anos. Depois vem Zacarias, que reinou 6 meses, foi morto pelo Salum. O Salum reinou 1 mês e foi morto por Menahem. Menahem, por sua vez, era muito cruel, era fantoche da Assíria e é substituído por Pecaías, que é morto por Peca, que, por sua vez, assume o trono e depois é morto por Oséias, que assume em seu lugar. Oséias, então, vai reinando até a queda de Samaria em 722, quando ocorre o fim do reino de Israel. Importante porque nesse nosso relato nós falamos em duas pessoas com o mesmo nome. Nós falamos no profeta Oséias e no rei Oséias. Aqui eu coloquei no quadro uma descrição, uma diferença em algumas grafias. Então, o rei Oséias aparece com o nome Agar-Roshea, enquanto que o profeta Oséias aparece um pouco diferente com o nome Oséia. Mas na tradução que temos em português, os 2 nomes ficaram iguais. No próximo quadro, vemos então o motivo ou os motivos da queda do Reino do Norte. O culto iniciado por Jeroboão I, quando da divisão do reino de Salomão em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá, foi um ponto crucial que levou Israel a se afastar de Javé. Deus esperou 200 anos, sendo compassivo com Israel, dando-lhes oportunidades para que voltassem para o caminho do Senhor. Mas os reis de Israel e o povo insistiram em manter seus pecados. Segundo Reis, no capítulo 17, versos 7 a 23, detalha as razões da queda de Samaria e das deportações do povo.
o mesmo motivo que levou Deus a expulsar os cananeus da terra, o levou a expulsar Israel. O motivo da expulsão dos cananeus não havia sido por conta de etnia ou por conta de raça, mas por conta da conduta deles. Alguns estudiosos indicam haver pelo menos 24 pecados cometidos pelos israelitas contra Javé que resultaram no fim do Reino do Norte. Destacamos a seguir apenas alguns deles, conforme o texto de 2 Reis, capítulo 17, do verso 7 ao verso 18. Os israelitas serviam a outros deuses, isso aparece no verso 7. Adotaram costumes cananeus, verso 8. Construíram altares pagãos em todo Israel, verso 9. E cometeram ações perversas para provocarem Javé, verso 11. Serviam a ídolos, verso 12 e verso 15. Se recusaram a dar ouvidos aos profetas, versos 13 e 14. O povo se tornou obstinado, aparece no verso 14, rejeitando os estatutos de Deus, incluindo desprezar proibições específicas, verso 15. Eles abandonaram os mandamentos de Javé, verso 16. Voltaram a fazer e adorar bezerros de ouro, como haviam feito lá no deserto na época do Êxodo. Praticavam feitiçaria e sacrifícios de crianças, verso 17. O texto de 2 Reis 17, no capítulo 17, verso 18, diz o seguinte: por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou de sua presença, e nada mais ficou a não ser a tribo de Judá, lá no sul. Há comentaristas que defendem que Deus não os abandonou completamente por causa de suas promessas a seus antepassados, mas o fato é que ele os expulsou de sua terra, a terra prometida. Discernir as causas de fracassos e sofrimentos, tanto no nível pessoal como no nível de uma nação, certamente não é nada simples. Mas o que está claro na maior parte da história do Reino do Norte é que a rejeição desafiadora e consistente dos padrões de Deus os levou ao julgamento e ao sofrimento. No próximo quadro, uma pergunta: quais foram os principais resultados da deportação? O primeiro resultado da deportação é que nem todos foram deportados, alguns ficaram na terra. Pode-se dizer que ficaram pelo menos dois grupos principais: os trabalhadores de campo e as pessoas de baixa classe social. A maioria da população, composta por trabalhadores rurais, provavelmente permaneceu na terra para continuar produzindo alimentos e outros bens. É possível que aqueles que permaneceram eram originários das 10 tribos que compunham o Reino do Norte. Dos que foram deportados, aparentemente, a maioria das 10 tribos se misturou com outros povos. Um tema de debate hoje é se perderam ou não a identidade israelita que possuíam. O livro de 2 Crônicas, no capítulo 30, menciona que, em algum momento, o rei Ezequias, lá no sul, no Reino do Sul, em Judá, enviou mensagem a todo Israel, convidando o povo para celebrar a Páscoa em Jerusalém. A Bíblia diz que pessoas das tribos de Efraim, Manassés, Asser e Zebulon, que são parte das 10 tribos do norte, atenderam ao convite e foram a Jerusalém para celebrar a festa. Esta passagem mostra, então, que alguns membros das 10 tribos do Reino do Norte, ou os que ficaram ou os que foram deportados, retornaram a Israel e, possivelmente, se juntaram ao Reino do Sul, o Reino de Judá. Segundo resultado da deportação, os assírios moveram muitas pessoas de outras partes do seu império para a recém-formada província que passaram a chamar de Samaria. Esses estrangeiros importados acabaram se casando com os israelitas que permaneceram na terra, dando origem ao povo samaritano, que encontramos no Novo Testamento nos tempos de Jesus. Terceiro resultado da deportação: os assírios importaram deuses e cultos estrangeiros.
Os povos que foram levados para a nova província de Samaria eram politeístas que levaram consigo seus deuses. Ao se misturarem com os israelitas, passaram também a adorar Javé. Como parte da política de assentamento dos assírios e crendo que os deuses estavam associados a uma terra específica, pessoas foram nomeadas como sacerdotes para promover algum tipo de adoração. Eles buscavam ao Senhor, mas serviam aos seus próprios deuses de acordo com os rituais das nações das quais eles haviam sido trazidos. Dessa forma, a adoração sincrética de Javé, junto com falsos deuses, prevaleceu na província de Samaria por muitos anos. No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. O episódio histórico da destruição do Reino do Norte, Israel, com a queda de Samaria no ano de 722, nos oferece diversos ensinamentos, dos quais destacamos nesta oportunidade 3 deles. Primeiro ensinamento: a soberania de Deus aparece na história. A destruição do Reino do Norte demonstra que Deus é soberano sobre nações e soberano sobre a história. Ele usa os eventos para cumprir seus propósitos, mesmo que pareçam injustos aos olhos humanos. Segundo ensinamento: escolhas sempre têm consequências. A destruição do Reino do Norte foi resultado das escolhas erradas do povo e de seus líderes. A história nos ensina que nossas decisões têm consequências tanto pessoais quanto no nível coletivo. Vimos que, ao se manter andando longe dos caminhos do Senhor, Israel passou a um estado de anarquia interna. Isso acontece também com muitas pessoas que se mantêm afastadas de Deus. A vida dessas pessoas passa a ser atormentada por um estado de anarquia, que acaba afetando sua qualidade de vida. No caso de Israel, a invasão da Assíria chegou exatamente no momento em que a anarquia interna em Israel estava no máximo, impossibilitando esse povo povo do norte, povo de Israel, do reino de Israel, a reagir aos seus invasores. É o que acontece com aqueles que vivem em estado de anarquia pessoal. Ficam vulneráveis aos ataques assírios. O rei Oséias escolheu não se submeter voluntariamente a Javé e acabou tendo que se submeter à força ao rei da Assíria. Oséias perdeu completamente sua liberdade. E aqui vemos outra aplicação para nós. Esse episódio nos lembra das muitas oportunidades que Deus nos dá de nos submetermos a Ele e confiarmos em seu amor e em suas providências. Esse tipo de escolha certamente nos ajudará a resistirmos de forma vitoriosa quando estivermos sob ameaça do inimigo. Terceiro e último ensinamento: aproximar-se de Deus requer humildade. Pode-se dizer que, em termos de conduta, o orgulho e a autossuficiência levaram o Reino do Norte à ruína. A história nos convida a cultivar a humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus e buscando sua orientação em todas as áreas da nossa vida. A queda de uma nação poderosa como o Reino do Norte nos lembra da brevidade da vida e da transitoriedade das coisas terrenas. Isso nos leva a refletir sobre o que realmente importa e a buscar valores eternos. Mas lembramos-nos de uma passagem: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Essas são palavras de Jesus, que aparece lá em Mateus, capítulo 6, verso 33. O versículo completo é o seguinte: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Essa palavra nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as outras coisas. Buscar o reino de Deus significa colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida, reconhecendo sua soberania e buscando seus valores e propósitos. Buscar a sua justiça refere-se a viver de acordo com os princípios e mandamentos de Deus, buscando andar de maneira correta. A frase
todas essas coisas lhe serão acrescentadas, é uma promessa de que, ao priorizarmos o reino de Deus, ele suprirá nossas necessidades, não necessariamente nos dando tudo o que queremos, mas nos dando tudo aquilo que precisamos. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, lembre de falar dele para os seus amigos. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série que nós estamos desenvolvendo. Espero vê-lo numa próxima oportunidade e deixo com você um grande abraço. Até lá!